Olá, professora Camila, meu nome é Daiane e hoje eu vou iniciar minha apresentação da minha socialização. O tema escolhido foi a alfabetização e o letramento dos alunos surdos no contexto escolar. Então, o objeto de estudo e a metodologia das práticas utilizadas na alfabetização e no letramento desses alunos dentro da sala de aula. Então, inicialmente será analisado se essas escolas estão preparadas para atender à necessidade específica de cada aluno e se essas estratégias pedagógicas, se elas estão sendo eficazes. A contextualização do tema. A alfabetização e o letramento dos alunos surdos no contexto escolar, então, envolve muitos desafios. E dentro desses desafios, demandam as estratégias pedagógicas específicas, a comunicação em Libras e a formação dos professores, se eles estão capacitados para estar ali dentro da sala de aula, tendo contato com os alunos surdos. Então, essa comunicação entre o aluno surdo e os professores é muito importante. Além disso, a inclusão e também a adaptação dos materiais e ter também uma sensibilidade na comunidade escolar, porque eles desempenham um papel essencial no desenvolvimento acadêmico desses alunos. Então, na socialização, eu apontei aqui a análise do objeto de estudo. Então, dentro dessa análise que eu fiz, coloquei alguns pontos. Um deles são a efetividade das práticas, que são as avaliações das práticas pedagógicas utilizadas na sala de aula, na escola, e a efetividade na alfabetização e no letramento desses alunos surdos. O segundo ponto é a capacitação dos professores. Então, é a análise do nível de formação e a capacitação dos professores em relação ao ensino de Libras e as outras metodologias específicas. Então, os professores, eles estão realmente capacitados para estar ali na escola, tendo contato com o aluno surdo. O terceiro ponto é a inclusão e adaptação dos materiais. Então, verificar se há a disponibilidade e a adequação dos materiais didáticos adaptados para esses alunos surdos. E o último ponto é a interação e integração. Dentro ali do contexto escolar, analisar se o aluno surdo, se ele está sendo integrado dentro da sala, ou se está tendo realmente a inclusão, né, na sala de aula. Se eles estão tendo uma interação com os outros alunos dentro da sala de aula e com o professor ou com o intérprete que está com ele ali dentro da sala. Que é uma grande diferença entre a integração, a inclusão, a equidade. Então, assim, ali dentro da sala de aula, o contato com o aluno surdo é só com quem sabe Libras? Ou ele tem contato com outras pessoas ali dentro da sala de aula, com seus colegas? Se os seus colegas conseguem se comunicar com ele ali na sala? Então, é um ponto a ser analisado também. Aqui tem o mapa conceitual. Então, nesse mapa conceitual, foi destacado alguns pontos. Então, o primeiro ponto foi encontrar os desafios. Então, quais são os desafios hoje, né, dentro das escolas? A falta de material adaptado para esses alunos surdos. Uma necessidade de capacitação contínua para os professores. Então, o conhecimento, ele não para aqui. O professor, ele precisa estar sempre estudando, sempre revendo os conceitos, o conhecimento. Ele precisa sempre estar estudando ali, precisa ter uma formação continuada.
e também as barreiras na comunicação entre os alunos surdos e ouvintes. Então, quais são as soluções, né? Desenvolver os materiais adaptados inclusivos para esses alunos. Então, assim, o material do aluno surdo é diferente do aluno ouvinte, né? Porque a gente está falando de alfabetização e letramento. Então, o aluno ouvinte, quando ele vai alfabetizar, ele escuta. Então, ele consegue identificar as sílabas, identificar qual letra ele vai utilizar para formar a palavra. Já o aluno surdo, não, ele já não tem essa capacitação auditiva. Então, ele aprende de uma forma diferente. Então, dessa forma, ele precisa de um material adaptado para que ele consiga se desenvolver, assim como os outros alunos. O potencial de melhoria. Então, como que a gente pode melhorar, né, essa questão do aluno surdo dentro da sala de aula? Então, a gente pode aumentar o uso das tecnologias assistivas. Nós podemos implementar políticas escolares inclusivas e também envolver a comunidade. As ideias inovadoras. Então, também a gente pode fazer utilizar os aplicativos educacionais em Libras. Também fazer parcerias com organizações de surdos para mentorias e apoio. Criar um ambiente de aprendizagem bilíngue, Libras e português. Ou seja, não só o aluno surdo vai aprender o português. Então, o aluno surdo aprende a Libras primeiro como a sua primeira língua e depois ele vai aprender o português como a segunda língua. Mas não só o aluno surdo aprender o português, como o aluno ouvinte também pode aprender a Libras como a sua segunda língua. Então, um resumo expandido. A alfabetização e o letramento dos alunos surdos no contexto escolar são muito desafiadores, devido à especificidade em Libras e à necessidade de estratégias pedagógicas diferenciadas. Então, precisa ter uma estratégia diferenciada para o aluno surdo conseguir aprender. Então, procurar estratégias para que ele possa aprender. E este estudo, ele analisa as práticas e as metodologias utilizadas, destacando também os desafios enfrentados e as estratégias eficazes. A educação dos surdos no Brasil foi marcada por um período muito difícil, lá no passado, porque eles excluíam os surdos, os surdos não tinham direito de se comunicar. E, infelizmente, alguns eram mortos, sofriam muito em relação a isso, né? Mas aí foi acontecendo muitos avanços. E aí, hoje, a Libras é reconhecida como uma língua. Então, assim, hoje tem uma maior conscientização sobre a Libras e sobre a inclusão. E a alfabetização e o letramento dos alunos surdos incluem a compreensão também e a produção de significados, exigindo uma adaptação das práticas pedagógicas. Então, assim, a adaptação do material, da prática pedagógica, isso é essencial para o aluno surdo conseguir aprender. Então, esse estudo, ele utilizou diversas estratégias de pesquisa, incluindo revisão de literatura acadêmica e muitas outras metodologias que foram estudadas. Então, a análise das práticas pedagógicas em escola para os alunos surdos destaca a importância da capacitação contínua dos professores e da adaptação também dos materiais didáticos. E também investir em recursos visuais tecnológicos e adaptados é essencial para o sucesso desse aluno surdo na alfabetização e seu letramento. Então, os professores com a formação em Libras e as metodologias são fundamentais para lidar com os desafios apresentados. Programas de formação contínua são essenciais para manter esses educadores atualizados. Então, ali dentro da escola, né? Tanto a escola particular, como a pública, como a estadual, sempre vai ter um responsável ali,
seja o professor bilíngue ou seja o intérprete de Libras, que vai desenvolver um papel importante na vida daquele aluno surdo. Então, a importância dos materiais didáticos adaptados, como, por exemplo, livro em formato acessível e aplicativos educacionais em Libras, são muito importantes para garantir a experiência de aprendizado significativa para esses alunos surdos. Então, às vezes, ali dentro da escola, a falta desses recursos pode levar a lacunas de aprendizado. Então, às vezes, falta ali, né, um recurso para o professor trabalhar com aquele aluno. E também a interação, né, entre os alunos surdos e os alunos ouvintes também é um desafio, que precisa também ser desenvolvido dentro da escola e dentro da sala de aula, começando da coordenação, né, da gestão escolar. Então, a gestão precisa valorizar a inclusão para poder garantir, né, que o aluno surdo aprenda da mesma forma que o aluno ouvinte, que os dois tenham o mesmo direito de aprendizagem. Então, as atividades de integração, como workshops, programas extracurriculares, palestras focadas na cultura surda, isso são ideias que ajudam a promover um ambiente mais inclusivo. Durante o estudo, foram identificados muitos desafios, como a falta de materiais adaptados, a necessidade da formação contínua dos professores e as barreiras de comunicação entre os alunos também, os colegas dentro da sala de aula. Mas para enfrentar esses obstáculos, propõe-se, né? Eu coloquei aqui algumas soluções, como desenvolver os materiais inclusivos, também a coordenação promover formação contínua para os professores e também promover a interação entre esses alunos dentro da sala de aula. Então, o estudo ele destacou aqui algumas importâncias das práticas pedagógicas, inclusivas e adaptadas para a alfabetização desses alunos surdos e o letramento. Então, a implementação das estratégias eficazes, capacitação contínua dos educadores, adaptação dos materiais didáticos, são essencial para garantir o desenvolvimento dos alunos surdos dentro da sala de aula. E também verificar se a política pública escolar inclusiva, se ela está acontecendo mesmo. Será que o aluno surdo, ele está tendo o direito que ele tem ali? Será que o aluno surdo, ele só está jogado dentro da sala de aula, sem um apoio, sem um intérprete, sem um professor ali, né, para auxiliar ele? Infelizmente, isso acontece. Infelizmente, ainda tem lugares que não cumprem a lei, que seria um professor ou intérprete ali, acompanhando aquele aluno, para que ele possa ter o mesmo direito que os outros. Então, a promoção também da cultura surda e a interação desses alunos são essenciais para a educação inclusiva. Então, esse é o meu trabalho. Muito obrigada. Tchau, tchau.